Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 4 de julho, faz 16 graus aqui em Passo Fundo. Estamos no Rio Grande do Sul. Aqui comigo, Álvaro Damini, e as notícias do dia. Tudo bem, Álvaro Damini? Boa noite, Janice Santos. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimentar a nossa audiência pelos canais de transmissão da NGTV, pelo aplicativo, pelo site, pela Coprel TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e também ao vivo nesse momento pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje foi muito interessante, atualizamos os nossos feeds de Instagram, porque temos muitas entrevistas que estavam aí pendentes ainda, recebemos muito carinho, muitas pessoas aí apareceram novamente, e foi lindo de ver quantas mensagens no privado a gente vem recebendo. Verdade, temos sido um canal de divulgação de muitos serviços aqui na cidade, viu, Janice? E muito importante, as pessoas que muitas vezes não encontravam voz em outros locais, estão encontrando aqui na NGTV uma possibilidade de falar sobre aquilo que elas realizam, as atividades que elas têm. Isso é gratificante também para nós. E eu gostaria de agradecer, Álvaro, porque hoje, só pelo meu Instagram, foram 15 compartilhamentos de stories. Então, isso é muito interessante, porque a comunidade tem nos ajudado a levar o nome do Contraponto e da NGTV para muitas pessoas. Verdade. E nessa terça-feira, como não tem sido diferente, nós temos assuntos importantes para tratar aqui no programa. Muito importantes. Vamos falar hoje de uma entidade centenária que já passou dos 100, 102 anos. Vamos falar da CISA. E está conosco hoje o Cássio Roberto Gonçalves, ele que é presidente da CISA, da Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócios aqui de Passo Fundo, e vai nos falar deste momento importante que vive a CISA, o comércio, a prestação de serviços e tudo que envolve essa entidade tão linda. Boa noite, Cássio, bem-vindo ao Contraponto. Boa noite, Janice, boa noite, Damini, boa noite a todos que nos acompanham. Uma grata satisfação para a CISA e para mim estar hoje aqui no Contraponto com vocês. Muito obrigada. Como é para você estar à frente de uma entidade que já passou dos 100 anos, ou seja, é uma linda história? É uma história muito magnífica, né? Quando a gente fala da questão do associativismo. Até em primeira mão, vou dar um spoiler para vocês, a gente está trabalhando em cima de um livro. Nós queremos contar os últimos 100 anos de história de Passo Fundo pelo seu desenvolvimento econômico e histórico da nossa cidade. Todas as empresas, todas as instituições que contribuíram para o crescimento e tornar Passo Fundo o que é hoje, Janice, nós estamos transcrevendo isso para a história através de um livro. Isso é para ver a importância que é de Passo Fundo. E uma das principais dificuldades também que a gente encontrou, né, os nossos historiadores, é que a entidade é muito mais antiga do que até mesmo qualquer veículo de imprensa aqui da nossa cidade de Passo Fundo. Ou seja, a fazer história muito antes. Exatamente. E aí isso acaba dificultando bastante, né? A gente conseguir fatos históricos. A pesquisa está sendo bem minucioso para a gente poder entregar para todos os nossos associados e também a comunidade. É a história de Passo Fundo contada através do seu desenvolvimento econômico, das empresas, dos empresários, dos empreendedores e empreendedoras que tanto contribuíram para a nossa cidade. Presidente, não é novidade para ninguém que em anos passados a CISA ela passou por algumas dificuldades, né, mas vocês conseguiram se reorganizar, conseguiram remodelar o modo de gestão, inclusive, da entidade, e apesar dessas dificuldades, a CISA ela nunca perdeu a relevância do seu papel enquanto entidade de classe, enquanto entidade representativa dos passofundenses. Exatamente, Damini. Foi um momento de muita reflexão, vamos dizer assim, internamente dentro da CISA. Eu estou na CISA desde maio de 2017, precisamente. E hoje eu estou como presidente e eu descobri, né, me passaram que eu sou o presidente mais jovem da entidade. Olha só. E aí é todo um trabalho que começou com a presidência anterior, ainda do Evandro, onde a gente teve que internamente nos fecharmos e entendermos quais eram as nossas dificuldades como entidade. Isso passa muito pela questão financeira, a questão de gestão. A gente passou a profissionalizar, ter um outro olhar voltado à gestão da CISA. Tivemos que fazer alguns movimentos importantes e estratégicos para a gente poder reposicionar a entidade. E quando eu recebi a entidade, a gente também tinha essa percepção que a CISA precisava se reinventar, se inovar. A gente passou por um momento difícil, que foi a pandemia, que acabou prejudicando uma entidade como a CISA, e todas as demais entidades do nosso estado, e também a feira que a gente tinha, que era a nossa Expo CISA.
tradicional já, nós tínhamos 15 edições, e quando passou a pandemia, a gente teve o desafio, né, e a ousadia até, ou a loucura da gente pensar num novo formato da nossa Expo Acisa, e criamos a FEITEC, uma feira de inovação, tecnologia, aqui em Passo Fundo, que é uma feira da cidade de Passo Fundo. Não é uma feira da Acisa, é uma feira da cidade de Passo Fundo. É interessante, nós estamos falando já há algum tempo sobre a FEITEC, trouxemos aqui o Marcelo Battesini, que muito bem explicou. Fomos ao encontro de vocês em um convite muito especial semana passada, também falamos sobre a FEITEC, mas não é só a FEITEC que se reinventou em meio a esse novo cenário econômico, comercial do momento. Eu acho que alguns comerciantes de Passo Fundo, que são muito tradicionais, eles também se desafiaram no papel de se manterem atuais no mercado. E como é que vocês trabalham com esses que são muito tradicionais aqui em Passo Fundo, tem nomes aí relevantes, que construíram a história de Passo Fundo e seguem fazendo história por aqui, e essa nova gama que vem chegando de pessoas empreendedoras, empresários, mulheres também muito empreendedoras. Como que vocês conseguem balizar tudo isso? É ouvindo, né, Janice? É a gente podendo escutar esses empresários, aprender, né, com os empresários mais experientes, que já têm uma certa tradição no mercado. E para nossa surpresa e alegria, estes empresários, eles buscaram se atualizar nesse momento de pandemia, onde todos nós precisamos criar alternativas para os nossos negócios e também para nós mesmos, né? A gente precisava ter uma melhor qualificação, buscar conhecimento fora, uma atualização contínua voltada aos nossos negócios. Isso acabou facilitando bastante para os nossos empresários. Junto com tudo isso, a gente pegou um cenário muito favorável, que era a questão da criação. Então, muitos empresários passaram a criar alternativas. Por isso que a gente defende muito o empreendedorismo. O empreendedorismo é um vetor de extrema relevância em qualquer comunidade, assim como é o associativismo. O associativismo em qualquer cidade, em qualquer estado da União, ele é muito forte, ele é um dos principais pilares econômicos em termos de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Porque é através do associativismo que a gente vai conseguir fazer a articulação juntamente ao poder público, fazer algumas cobranças onde não haja uma pessoalização, né, Damini? E sim é uma entidade como a CISA, com 102 anos de história, que está à frente cobrando e representando os setores produtivos aqui da nossa cidade. Nessa questão da representatividade, das cobranças, a gente tem acompanhado muito o trabalho que vocês fazem, muitas vezes levando demanda, seja para o governo municipal, seja para a Assembleia Legislativa, seja para o governo do Estado. Essas pautas, como é que elas surgem? Como é que vocês identificam elas para dizer, olha, Passo Fundo precisa disso aqui? A gente acompanhou muito tempo atrás, que foi todo aquele processo da luta pelo aeroporto. Temos algumas questões que a gente tem acompanhado com relação aos trevos de acesso a alguns bairros. Como é que surgem essas demandas? Essas demandas surgem pelos empresários, né? Os empresários nos demandam para a CISA. A gente tem um evento, até que vocês participaram na semana passada, que é um happy hour de negócios, onde há um pitch de negócio, onde os empresários apresentam as suas empresas, os seus produtos, e após há um happy hour, uma confraternização. E é neste momento onde a gente consegue ouvir os empresários. A gente também criou, na nossa gestão, o Acisa na Minha Empresa. Então, a gente vai visitando semanalmente. Eu tiro um turno da minha semana para fazer visita aos empresários. E aí é uma visita muito simples, é simplesmente para a gente conhecer o negócio e ouvir as dificuldades, as demandas que os empresários têm. A partir dali a gente começa a construir, né, projetos onde vai para o governo municipal, vai para o governo estadual ou para a União, para a gente poder ver no que a gente consegue auxiliar. E essas pautas que tu se refere à questão do aeroporto, foi uma grande conquista para a cidade de Passo Fundo. E a gente não pode dizer que tem um pai ou uma mãe, porque foi um trabalho muito em conjunto. Sim. Lá atrás, a CISA teve um papel muito importante, que ela teve a sensibilidade, a diretoria, na época, de tentar unir todos os players da nossa cidade que tinham o mesmo interesse. E também da região. Porque como havia um impasse aqui na nossa cidade, a região começou a se interessar também pelo aeroporto, né? Até cito, o Erechim, por exemplo, fazer o aeroporto aqui em Erechim. Carazinho, não, aqui o nosso aeroclube tem uma posição muito mais favorável do que Passo Fundo. Mas aí, na época, as nossas lideranças conseguiram sensibilizar e trazer
essas cidades para o nosso apoio. E a mesma coisa é a questão da infraestrutura, né? É uma demanda que a gente entende, nós somos uma cidade produtora, numa localização privilegiada, e a gente, como o resto do estado também, né, Janice, não é somente Passo Fundo, necessita de uma logística, de uma infraestrutura de estradas adequada e qualificada para o escoamento da nossa produção, seja de cereais, de grãos, mas também de pessoas, porque Passo Fundo é um centro de ensino, um centro de saúde, e essas pessoas também precisam circular pela nossa cidade, vir até Passo Fundo com boas estradas e com segurança. Muito oportuna a sua lembrança com relação à força da CISA junto a esse processo do aeroporto. O aeroporto hoje movimenta e permite grandes contatos aqui com Passo Fundo e essa movimentação. Uma outra pergunta que nós ainda temos tempo para isso e é bem importante. Como é a questão da formação? Eu sei que a formação do profissional para a CISA é um dos pilares e faz todo sentido. Não adianta nós termos uma gama de oportunidades sem termos pessoas qualificadas para colocar nas suas devidas funções. Que olhar vocês dão para essa questão formação profissional? Muito pertinente essa tua pergunta, porque é um dos principais pilares que a gente vem trabalhando. A gente sabe que é um investimento de médio e longo prazo. Eu sempre falo aos agentes políticos da nossa cidade e da região que um diferencial competitivo para Passo Fundo ou para qualquer cidade é a qualificação profissional. Qualquer empresa, ela pode chegar em Passo Fundo, ela pode ir até Amaral, Coxilha, Carazinho, e vai ganhar do prefeito isenção de impostos, algum benefício nesse sentido, área, terraplanagem, sei lá. Mas a qualificação profissional não. E eu, como empresário, eu procuraria investir muito numa cidade que me desse, que me ofertasse profissionais mais qualificados. Aonde eu economizaria tempo, né, em termos de treinamento e também investimento. Ao invés de eu estar treinando, tirando esse profissional para um treinamento, Janice, eu conseguiria colocar esse profissional para produzir e aí gerar tanto riqueza para mim, quanto também para ele como um todo. Eu estive em Santa Catarina rapidinho, eu sei que o nosso tempo é curto, e eu fui na Brasil ao Cubo. Eles fazem construções modulares lá. E eles estavam construindo dentro de um pavilhão um McDonald's. Uma loja do McDonald's que vai ser instalada no Brasil. Eu não sei aonde, né, que eles não nos passaram o local, mas qual é o ganho, que aí vem a questão da inovação, é que o prazo que o McDonald's tem para construir uma loja na construção convencional, ela é de 6 meses. E aí ela só consegue construir após ela ter as licenças e as liberações. Se assim ela já consegue, nesse modelo, planejar onde é que vai ser o empreendimento, consegue projetar, e enquanto fica na burocracia das licenças, consegue produzir isso dentro de um pavilhão por módulos, depois leva, instala, tudo perfeito. Ou seja, ela ganhou 6 meses de faturamento. Uau. Que pensa 30 dias de faturamento do McDonald's, o quanto isso não importa. E empregabilidade, né? Famílias dependendo daquela situação, muito bom. Com certeza. E só para concluir a educação básica, é o que a gente está trabalhando. Nós temos um projeto de extensão juntamente com a faculdade Atitus, que é o Despertar Industrial, onde a gente tem um projeto... Perdão, os empresários nós vamos ofertar bolsas de estudo, de trabalho, melhor, de estágio, nas empresas, nas indústrias, para os melhores colocados durante esses próximos 6 meses do segundo semestre. Isso para alunos do ensino público, né, dos terceiros anos. A ideia é que no próximo ano a gente consiga ampliar para outras séries do ensino médio nosso e oportunizar esses jovens a ter um interesse pela indústria. Porque a indústria mudou muito, ela está muito mais tecnológica, muito mais robotizada, a automação está muito presente, já não é mais aquele trabalho tão braçal como era há alguns anos atrás. Muito bem, presidente Cássio, obrigado pela sua presença conosco. Já está convidado para estar conosco em outras oportunidades para a gente falar sobre os assuntos, quem sabe nas proximidades aí da FEITEC também, ou eventualmente numa reunião almoço que for bem importante, né? Todas elas são, mas tem algumas que são com um nível um pouquinho mais elevado. A gente lhe estende o convite para estar novamente conosco aqui. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro, Janice, é uma satisfação para a gente estar aqui. Ficamos à disposição. É sempre importante a gente estar conversando com vocês, levando para o público a importância do associativismo e também um papel da CISA. A CISA é uma representante dos setores produtivos, de vocês empresários, de vocês empreendedores, de vocês que geram renda, que geram emprego para a nossa cidade. E então nos usem, contem com a CISA
para o que vocês precisarem. E a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês Muito hoje. obrigada. E eu estava olhando para você e pensando que nós estivemos em uma reunião depois posterior na CISA, da qual você não esteve conosco, e tinha lá a galeria, e nós fomos lá dar uma visitada na galeria, e falta a sua foto daqui uns dias. Que Já legal estavam isso, mencionando uma isso. força jovem, né? Um empreendedorismo. Ele é um grande administrador, tenho admiração pelo seu trabalho, então realmente foi muito bom ter você conosco. Muito obrigada. Tudo bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais Contraponto. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Para você que está nos assistindo, hoje eu quero apresentar a Planalto Associação de Benefícios. Há mais de 4 anos aqui em Passo Fundo, protegendo o seu veículo. Temos um clube de vantagens com empresas parceiras para os nossos associados. Telemedicina, você já ouviu falar? Ainda não? É uma novidade que a Planalto Benefícios vai te apresentar. Vem comigo. A telemedicina é uma realidade em todo o Brasil. Consultas online e ilimitada, com especialistas, médicos e clínicos gerais. No computador, no seu telefone, na palma da sua mão. Mais informações, consulte nas redes sociais. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocional. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Estamos de volta, Janice, com o Contraponto dessa terça-feira, depois de recebermos o presidente Cássio, lá da CISA, falando sobre assuntos importantes dessa entidade centenária, como nós comentávamos, e da importância que ela tem, não só para Passo Fundo, mas para toda a região. E como movimenta uma cidade, uma entidade assim, uma feira como a Feitec. O Google está vindo para Passo Fundo. Gente, isso é sensacional. Parabéns para a CISA. Bem, nós vamos continuar falando sobre questões empresariais agora, porque agora nós trazemos uma solução para algumas empresas, né? Trabalho desenvolvido pelo Luiz Monari, ele é consultor empresarial, vai participar conosco desse bloco para falar um pouco do trabalho que ele realiza, Janice. E nós estivemos com ele no último sábado, quando nós nos conhecemos, ele pôde falar um pouco do trabalho dele, e nós achamos muito interessante, é pauta para o nosso programa. Vamos levá-lo para o nosso estúdio. Foi bem assim mesmo, do brinde para o estúdio. Aí. Luiz Monari, obrigado pela sua presença, boa noite, bem-vindo aqui à NGTV. Eu que agradeço aqui o convite de vocês
Eu acredito que a pauta é muito pertinente, né, para a cidade, para o desenvolvimento do empresarial aqui da cidade. Então, acho que é bem conveniente a gente trazer essa pauta aqui para o programa e tá trabalhando um pouquinho mais sobre esse assunto, que acredito que alavanca muito as cidades, principalmente aqui em Passo Fundo, que a gente vê a realidade aqui do empresarial aqui da cidade, da região como um todo, do Rio Grande do Sul, enfim. Muito bem, para as pessoas identificarem logo de cara o teu trabalho. Uma empresa está com uma certa dificuldade, não consegue tocar os seus processos, seus negócios, aí chama o Luiz chega lá como uma espécie de um salvador da pátria. É mais ou menos isso? Ele chega tipo com o detetive com a lupa. É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Eu gosto de não me colocar num pedestal também, não me intitular o gênio da lâmpada, mas com certeza eu consigo observar algumas coisas na empresa como um todo e identificar onde é que estão as problemáticas, sabe? Eu até gosto bastante da teoria que a gente comentou no sábado, porque eu acredito que uma empresa é como se fosse uma roda. Ela precisa girar. Só que essa roda ela é dividida em fatias, como se fosse uma pizza. E essas fatias são os pilares do negócio. Então, quando a gente tem algum pilar ali que está deficitário, ele vai acabar não girando direito essa roda. Então, o marketing não vai conseguir atrair, a vendas não vai conseguir converter, a gente não vai conseguir entregar talvez um produto, serviço de qualidade lá no final, e essa roda aqui não está girando legal. Então, eu falo que, com certeza, quando eu entro adentro a empresa, eu consigo sim ter um olhar mais clínico ali e entender, olha, o ajuste que precisa ser feito é aqui, aqui. É nesse pilar primeiro que é o que está, digamos assim, 0 a 10, nível 3, os outros estão nível 5. Precisamos melhorar os outros também, mas esse aqui é o que está mais puxando o barco para baixo, vamos dizer assim. Nós fazemos parte de um clube, né, de network, que é muito interessante. E ele estava lá na ponta da mesa, a gente foi conversando. Quando eu olhei o link, o perfil dele do Instagram, diz assim, Álvaro Damini, consultor empresarial, ajudo empresários que faturam mais de 20k mês, 20 mil reais mês, a viver e vivem estressados, a ganharem mais com organização e estratégia. Em que parte esses empresários estão pecando e que você entra é o primeiro ponto a ser atacado? Olha só, um dos meus programas que eu tenho é a mentoria, tá? Então, uma das coisas que eu faço, independente do programa também, é mentorar. Por quê? Muito parte do domínio pessoal, sabe? Eu vejo que o empresário, às vezes, ele fica sofrendo, ele fica estressado, porque ele tem alguns problemas no seu domínio pessoal, seja, às vezes, na organização, na agenda, na condução, sabe? Então, uma das dicas que eu dou, geralmente, para o empresário que se encontra nisso, porque o empresário, geralmente, ele é visto como o salvador da pátria, sabe? Então, quando não temos a solução dentro da empresa, a gente busca o dono. E aí o que acontece? O dono vai lá e dá a solução pronta, sabe? E aí ele treina a equipe, ele vicia, independente do nível, ele vicia a pessoa, ao invés de solucionar e trazer uma solução pronta, ele vicia a buscar a solução no dono. Então, eu digo, empresários, parem de dar solução pronta. Por mais que você saiba, e às vezes é difícil a gente se controlar, mas questionem, digam, tá, o que você está me trazendo? Você me trouxe o problema, mas qual a possível solução? Então aqui você vai estar treinando a equipe. Só isso já é um salto gigantesco para que ele consiga gerenciar, sabe? Isso independente do nível, do pilar, da onde que ele está tratando a empresa. Se ele começar a cobrar mais, a solicitar mais as soluções, ao invés de dar pronto, aqui já começa a mudança de jogo do empresariado. Interessante, porque todos acabam sendo parte de uma empresa. Se você está ali contribuindo, você é parte do sucesso daquela empresa. Perfeito, perfeito. É parte, mas às vezes você é uma parte que... Até eu tive um gestor bem legal que me ensinou bastante isso, e ele dizia assim, sempre falava para a equipe, coloquem a massa cinzenta para funcionar, sabe? Ele pegava no pé nosso, era uma equipe de engenheiros lá, ele falava, coloca a massa cinzenta para funcionar, porque ele não dava a resposta pronta, sabe? E aí eu... Lá naquela época, quando fazia estágio ainda, observei, nossa, a equipe começou a mudar, a funcionar, a trazer soluções, a buscar. E aí a empresa começou a mudar o jogo, sabe? Então, hoje eu agradeço a ele por esse ensinamento, que acho que é uma das bases da empresa, sabe? Luiz, eu acredito que não exista fórmula pronta. Por exemplo, cada empresa ela tem lá o seu problema e você vai aplicar as soluções que são necessárias e tem um tempo, obviamente, que é necessário para que as coisas elas aconteçam naquilo que você prevê para que essa empresa ela tenha saúde financeira, ela organize seus processos como um todo. Mas existe uma espécie de um período mínimo, por exemplo, que você consegue trabalhar para ajustar as questões? Sim, inclusive isso já foi teste na prática, já validei. É claro que tudo depende do movimento que essa empresa precisa, mas o mínimo que a gente trabalha é 6 meses.
que em 6 meses que a gente vai conseguir alavancar um resultado e consolidar esse resultado, sabe? Então, assim, às vezes em 6 meses a gente consegue sim trabalhar alguns pilares e a gente consegue trazer uma agilidade de resultado, mas para que ele se solidifique eu preciso de 6 meses, sabe? Vou pegar um exemplo aqui do marketing. O marketing, às vezes, a gente consegue trazer alguns hacks que o pessoal fala para que a gente consiga, talvez, uma atração maior de pessoas. Mas esse hacks ele vai parar de funcionar em algum momento. Então eu preciso que o marketing ele tenha uma estrutura funcional. Ele saiba o canal que ele tem que atrair, aonde que ele tem que buscar, a fórmula que ele tem que falar com esse público, como que ele vai utilizar de gatilhos para chamar esse público. Isso aqui eu preciso de uma estrutura funcional ali, porque senão ele não se sustenta. Então aí vai 6 meses de implementação. Veja bem, Álvaro Damini, a importância de um consultor empresarial pós-pandemia. Eu acredito que muitos empresários se viram no sufoco nesses 3 anos difíceis que foram enfrentados por todos. Mas e quem precisava manter uma empresa? Como é que fez? Como é que foi tudo isso? Quando você pensa nesse quesito, quem estava em baixa, qual é a tua dica principal? Olha só, a gente tem que começar pensando que tu está em baixa, pensando que você ainda talvez não se recuperou da pandemia, porque assim, teve realmente muitas empresas que sofreram, alguns segmentos mais do que outros, né? E aí a dica que eu dou para todas as empresas, e mesmo em mundo pós-pandemia, é que ela precisa se diferenciar, sabe? Porque assim, se você vende mais do mesmo, você vai sofrer. Eu digo que assim, não tem um nicho, um segmento que ele tá cheio, sabe? Que ele não tem mais como ser explorado. Na verdade, existem ofertas que estão cheias. Aquele tipo de oferta. Então a gente precisa diferenciar a nossa oferta. O que é isso? É eu criar necessidade no meu público, sabe? Então acho que esse aqui é o gatilho, às vezes, para um empresário que ele está sofrendo, ele olhar para o negócio dele e olhar, tá, aonde que eu me diferencio aqui? Olhar de cima, olhar de cima, olhar para o lado, aonde que eu me diferencio? Se eu faço mais do mesmo, por que o cliente vai comprar no meu negócio e não no negócio do vizinho, sabe? Então é isso, sabe? E às vezes isso é simples de ser feito, sabe? É simples. Eu até, com a permissão, quero contar uma história. Esses dias eu fui abordado em uma praça para uma moça que vendia doces. E ela chegou, me abordou, vendendo doces. E aí ela contou toda a história de como ela fazia aquele doce, da qualidade da massa e tudo. E aí no final eu comprei o doce e pedi permissão. Eu disse, ela te convenceu. Ela me convenceu. Mas eu comprei muito mais porque eu gostaria de dar umas dicas porque eu senti verdade nessa mulher, sabe? Mas eu disse assim, olha só, o meu filho tinha caído, machucado o queixo. Então se ela chegasse com aquele doce abordando a ideia e a dor que o meu filho estava sentindo, talvez, para alegrar, ela teria me pegado por algo emocional ali, sabe? E aí eu dei a dica para ela, por que você não se diferencia mais ainda e você sai vender doces como o jaleco de uma enfermeira? E aí você tá aqui cuidando das pessoas, você pede permissão para fazer algumas verificações e no final você diz, eu quero alegrar o teu dia com um doce. Chamaria atenção. Chamaria muito mais atenção, sabe? E assim, é simples, é fácil, não precisamos investir milhões. Luiz, você muitas vezes trabalha como uma espécie de um bombeiro, né? Vai para apagar fogo, tem um incêndio muitas vezes enorme lá, você tem que controlar essa questão. Mas e para aquela pessoa que está iniciando um processo de uma empresa, você consegue auxiliar também nesse processo? Eu consigo auxiliar, eu já auxiliei algumas empresas aqui. Hoje não é um trabalho que eu faço mais, que nem eu coloquei ali no meu posicionamento, é que eu trabalho com empresas que já faturam 20 mil a mais. Eu já trabalhei com plano de negócios, com estruturação inicial, tudo isso, com validação. Mas hoje o meu foco é com empresas que já faturam, já tem já tem um caminho já trilhado. Que já saíram da MEI. Que já saíram do MEI. Ali. O Simples Nacional, empresa do lucro presumido, enfim, já com empresa assim, porque eu tenho uma bagagem legal também de gestão de processos, de algumas coisas assim, que são empresas que já têm uma estrutura que vão precisar disso. Então, acho que essa bagagem venha a ser bem importante com empresas desse tamanho e não com empresas tão de início, sabe? Que precisa ainda validar um negócio. Interessante demais te escutar, Luiz. Eu acho que você agregou bastante. Tem muitos empresários que precisam desse toque e não é tão difícil hoje de você encontrar profissionais, mas o bom profissional como você, que está claro ali o que você vem fazer, a mensagem que você traz, o que você pode resolver, te cumprimento por isso. E você é muito estratégico na fala também. Eu agradeço. Está aí uma boa sugestão para os empresários que buscam uma consultoria empresarial. Verdade. E parabenizar porque ele deu uma consultoria de graça para essa moça que estava vendendo aí. De graça. De graça, Eu procuro transbordar, né? Eu acho que essa aqui é a lei da vida, então
Independente de onde eu tô, eu transbordo. Eu gosto e quando eu vou nas empresas também, eu gosto de olhar para a pessoa que está ali, sabe? Eu tenho empresários que me acompanham e a minha felicidade não é nem olhar ele e dizer assim, a gente passou, agora teve uma empresa minha aqui, meu cliente, que passou de 3 milhões para 5 milhões anos. E eu olho para ele e eu vejo a maior mudança dele é eu olhar ele no final da noite saindo com a filha, jantando com a esposa. E aí eu falo para ele, viu, tu não fazia isso, cara. Então acho que isso aqui é o impacto na vida, sabe? Da pessoa que está ali, dos funcionários que estão ali. Acho que isso aqui que me move mais, sabe? Não é só sobre faturamento. Não é só sobre faturamento. Luiz, Parabéns. foi magnífica a nossa conversa, muito obrigado. E a gente sempre fala para as pessoas que estão aqui, vamos estender o convite para que tu esteja conosco e para compartilhar mais conhecimento sobre essas questões. Com certeza, aguardo o convite. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Vem aí a Vanessa Pelicioli Pitt com o Lugar de Mulher. Nós retornamos amanhã ao vivo às 7h30 da noite. Até lá. Boa noite.